Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de tênis sobre o quarto dia do US Open. A gente teve ontem, né, os jogos que concluíram metade da segunda rodada. Até agora, Flushing Meadows não encara muita chuva, o que é positivo, né? Então, a gente não tá tendo muita interrupção e tá a programação seguindo até muito bem, né? Então, a gente vai falar aqui dos resultados, pedindo que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o hype se puder. Um dia que a gente teve a eliminação do João Fonseca, acabou perdendo pro Thomas Mahat, Holger Rune foi eliminado, o Djokovic avançou, o Alcaraz também num treino de luxo. Então, vamos para os jogos, né? O Jerome Kim, tenista 175 do mundo da Suíça, venceu em 4 horas e 19 minutos de jogo o Brandon Nakashima, né? 4-6, 7-6, 7-5, 3-6, 7-6, né? Tipo, o Nakashima, pra mim, eu já falei, não tem nada de excepcional no jogo dele, né? Você olha e fala, ele não saca bem, 22 aces, o Jerome Kim teve 28, né? Então, tipo, nos pontos de segundo saque, 54 pro Jerome Kim, 47 pro Nakashima. Então, até ele foi melhor devolvendo, ele conseguiu colocar mais primeiro em saque em 4, bem, 1% a mais, 67 e 66, né? Mas cometeu menos duplas faltas, assim, ele produziu mais breakpoints, foram 14 contra 11, tudo bem que ele aproveitou até menos, né? Mas de qualquer jeito, eu acredito que o Nakashima, sem um golpe que salte um pouquinho mais, assim, se ele é completinho, ele não tem nada de ruim no jogo dele, a meu ver, mas se ele não tiver um golpe que seja acima da média, aí fica difícil, né? Talvez se tivesse um forehand, né, acima da média, eu acredito que ele seria perto do top 10, né? Porque se você tem um jogo todo completo e um golpe de confiança, né, acima da média, que machuca os adversários, né? É um tenista chato de enfrentar, mas não é o caso, né? Então, a gente tem esse cara que não tem nada de excepcional, te deixa jogar. Então, o Diri Lehetka venceu o Thomas Echeverry de virada 3-1. Começou perdendo o primeiro set 6-3, depois 6-0, 6-2, 6-4. Numa quadradura rápida, o Lehetka perdeu para o Echeverry, seria um choque, né? Tipo, um cara que tem uma bola muito mais pesada no fundo de quadra, é bem mais agressivo, né? O saque dele é bem melhor. E no final, assim, a ordem foi restabelecida depois ali do segundo set. O Echeverry, mais um como o Nakashima. Não acho que tem nada de errado no jogo dele, só que, assim, não tem nada de excepcional, né? E pra mim pesa um pouquinho mais pro Echeverry, que, assim, talvez a movimentação seja acima da média, mas ele não tem muita potência e velocidade no fundo de quadra. O Djokovic venceu o Zaccaris Vajda por 3-1, 7-6, 6-3, 6-3, 6-1. Longe de ser o Djokovic que a gente fica lá, ele tá vindo, ele vai conseguir o 25º título, porque a gente pode iludir um pouquinho ali num certo momento de Wimbledon, até Roland Garros, ganha dos Zverev, você pensa, quem sabe, né? É o Djokovic, nunca duvide do Djokovic, né? Mas assim, ele vence o Svajda, vai enfrentar um Cameron Norrie cansado, a gente já vai falar disso, né? A tendência é que o Djokovic possa chegar até uma semifinal, mesmo que não esteja jogando essa maravilha de tênis, né? Mas, assim, eu queria ver mais esse nível do quarto set, né? E começou o jogo muito mal, mas muito mal mesmo, né? Foi bem aquém daquilo que a gente está acostumado a ver do Djokovic. Mas o finalzinho do jogo foi mais legal, né? O Thomas Mahat venceu o João Fonseca por 3-0, 7-6, 6-2, 6-3, né? E assim, pra mim a estatística que reflete o jogo, né? Porque muita gente fala, o Mahat sacou muito, né? O Mahat não deu chance ao João Fonseca no saque. Eu discordo dessa afirmativa, porque assim, ele colocou 59% de primeiro saque em quadra. Quando colocou o primeiro saque em quadra, 80% dos pontos. Chato, mas em segundo saque ele ganhou 66%. Esse, para mim, é o grande problema, é a maneira e a postura que o João joga pontos de devolução de segundo saque, porque ele perdeu a maior parte desses pontos, né, queimando devolução de segundo saque, seja forçando na rede, seja forçando, tipo assim, uma devolução muito profunda, aí erra a profundidade. Parece que ele foge dos pontos de segundo saque. E assim, você não pode fugir disso, né? Tentando conseguir um winner de devolução. É o tipo de você tem que forçar o cara a jogar, você tem que forçar o cara a trocar bola. O Mahat é bom no fundo de quadra, mas você também você tem recurso para abrir uma janela e conseguir um ataque, né? Então o João Fonseca para mim ainda falha muito no contexto tático. Tem gente que fica falando, não, é legal que ele
trabalho físico, etc, né? Mas eu não olho para esse jogo e vejo, nossa, o físico dele tá atrapalhando. Para mim tá faltando uma coisa tática, né? E o fato é que os tenistas adversários já entendem bastante do jogo do João, né? Até porque a tendência é essa, os caras vão te estudar, os caras vão estar preparados para te enfrentar cada vez mais, e cabe ao tenista também conseguir trazer uma abordagem mais inteligente, né? Quando eu vou ser pedrado, eu falo que o João às vezes tem que ser mais como o Deminal em alguns momentos, que tá querendo muito ser o Si, né? De atacar o tempo todo, etc, manter aquele volume e velocidade de jogo, e aí ele tem que ser às vezes mais como o Deminauer, né? Porque o Deminauer é o tenista que normalmente ganha mais games de devolução no tour, né? Vocês já param pra pensar isso, né? A devolução dele não é extremamente agressiva, mas é sempre na quadra, e tem profundidade, e tem uma velocidade o suficiente para evitar que o adversário faça um ataque definitivo de primeira bola. Essa é a questão que o Deminar faz, é o que o Medvedev fazer com minha maestria, não tá fazendo mais. Mas a questão é, a devolução, ela tem que te colocar no ponto, principalmente, para você transformar o ponto na trocação e virar aquela terra de ninguém. Na troca de fundo, o Deminar sabe, eu me garanto. O João Fonseca tinha que fazer algo mais similar, né? Infelizmente não faz. E aí a postura no segundo saque é ruim. E olha, ele ganhou 57% dos pontos com o segundo saque dele, 73% com o primeiro. Não são porcentagens ruins com o saque dele, mas para mim os games de devolução ainda vem sendo um problema pro João. O Benjamin Bonzi conseguiu uma vitória de virada contra o Marcos Giron, né? Mais uma partida longa, já teve que jogar 4 horas com o Medvedev, joga 3 horas e 40 com o Giron. Perdeu os dois primeiros sets, 6-2, 6-4, depois 7-5, 6-3, 6-4. Grande vitória do Bonzi de virada. Vai subindo no ranking, vai conseguindo vitórias aí para se lembrar na sua carreira, porque assim, esse ano é uma transição para o nível ATP novamente, que como tá jogando bem, né? E, assim, principalmente nos grandes slams, vem mostrando bastante personalidade. Então, baita vitória do Bonzi. O Giron também é um tenista que assim, tem muito pouca potência, ele deixa o adversário jogar. E a gente viu o que aconteceu com o Medvedev, né? Tipo, não conseguindo acelerar o jogo, né? O quanto que o Bonzi achou ataques bons, né? Daí, com o Giron, assim, passando o jogo, ficando mais cansado, mais dificuldade de gerar potência e controlar isso, aí o Bonzi aproveitou a oportunidade. O Kolignon venceu o Casper Ruud por 3-2, né? E olha aqui o saque do Kolignon, vou te falar, né? Tipo, o cara teve 18 isso, mas 17 duplas faltas. Olha as porcentagens dele. Ambas mais baixas que a do João, né? 69% dos pontos com o primeiro saque, 43% com o segundo. O Ruud teve 73 com o primeiro e 51 com o segundo. Ele perdeu um jogo que ganhou 11 pontos a mais. Casper Ruud, né? E assim, né? É verdade é que chega um ponto do jogo, né? Tipo, o Kolignon ganhou primeiro 7-6-4, depois duplo 6-3 pro Ruud, aí 6-4, 7-5 pro Kolignon, né? Então, teve quebra à frente no último set, foi quebrado logo de imediato, e no final, assim, eu já falei várias vezes, né? O Casper Ruud é um tenista que ele te deixa jogar. Ele tem os seus. Ele tenta atacar com o forehand, mas eu acho o forehand dele um dos golpes mais superestimados do tênis. Assim, eu tenho raiva das pessoas tratando esse golpe como se fosse de primeira prateleira, porque ele só bate spin alto nesse golpe. Ele tenta acelerar os golpes, vou pro ataque. E não abre mão da porcaria do spin alto, entende? A porcaria, não é o que eu tenho que falar isso, mas é que irrita, entende? Eu vou fazer uma definição, a bola sobra alta. Meter aquela bola de cima para baixo, no Casper Ruud, não. Ele tem que fazer todo aquele arco ali, aí a bola faz aquela curvona toda, e aí quando ele erra o cálculo, ou ele erra o giro, aí você coloca giro demais, a bola fica lenta e dá tempo do cara chegar. Aí às vezes a bola fica curta, dá tempo do cara chegar. Ou ela fica longa e dá um ponto de graça. Eu falei lá daquele jogo, o jogo que eu ataquei o forward do Casper foi lá contra o Popperin lá no Monte Carlo, que ele perdeu o jogo, que ele teve 34 erros não forçados de forward, só no forward ele teve mais erros não forçados que o Popperin no jogo inteiro, que não é o tenista mais sólido do mundo, ele erra pra caramba também, então eu realmente fico impressionado com o Ruud, né, tipo, de que, e tá em uma quadradura rápida e não abre mão do tênis de saibro, aí não dá pra ficar chocado que ele vai perder esse tipo de jogo, né. O Taylor Fritz venceu o Lloyd Harris, né, por 3-1, longe de ser a maior atuação do Fritz, né, mas de qualquer jeito ali conseguiu no momento derradeiro crescer e vencer o jogo que foi longo, né, 3 horas e 27, então 4-6, 7-6, 6-2, 6-4, então vitória pro Taylor Fritz, mas assim, não tá jogando naquele nível, por exemplo, de Wimbledon, acho que o Wimbledon tava jogando melhor, né. Cameron Norrie venceu o Francisco Comensanha num jogo de 4 horas, que, olha, que guerreiro é o Francisco Comensanha, né? Como luta o tenista argentino. Eu acho que se tem uma coisa no jogo dele que
tá, meu Deus, tá faltando muito, né? Que assim, o Comensanha, a gente sabe que ele não é um hiper talento do tênis. Acho que o legal dele é como ele luta, como ele é guerreiro, como ele tá o tempo todo jogando. Ele saiu de 2 quebras atrás no quarto set pra levar o tie break, isso foi bacana demais. Mas o segundo saque dele é um problema, né? Ganhou 33% dos pontos com o segundo saque. O primeiro saque do Comensanha para um cara de 1,78 m é bom. É bom, para a altura dele é muito bom. Ele ganhou 75% dos pontos de primeiro saque. Ele teve 16 aces, 8 a mais que o Cameron Norrie. Você coloca o Comensanha contra tenistas da altura dele, o Goffin e o Leonard Thiem são mais altos. Ele tem 1,80 m, o Comensanha tem 1,78 m. O Comensanha saca mais que esses dois. E tem um cara que veio da escola do Saibro, né? Um argentino. E assim, ele vai pra quadradura e tá lá pra jogar, pra ganhar, entende? Ele tem uma personalidade bacana, né? E ele foi lá e entregou um desafio gigante pro Cameron Norrie, né? Mas o segundo saque é um problema. 33% dos pontos com o segundo saque, né? É complicado, né? Tipo, porque é aquela história, né? No segundo saque você tem que priorizar a colocação, né? Você tem que abrir mão da potência. Ele é um cara que consegue mesmo com 78 saques a mais de 200 por hora, né? Mas no final ali o segundo saque ele fica muito vulnerável, né? Ele não consegue ter a ofensividade, ele sempre começa na defesa, aí complica bastante para ele, fica muito vulnerável a devoluções agressivas, mas ainda assim, foi um jogo bacana, teve 3 set points, né? Por pouco não conseguiu vencer ali o quarto set e levar pro quinto, seria muito bacana, ele merecia, eu acho que ele merecia muito o Francisco Mensanha, mas fato é que o jogo foi muito divertido e foi ali uma vitória importante pro Cameron Norrie, 7-6, 6-3, 6-7, 7-6. Jogo duríssimo, mas é aquela vitória pro Cameron Norrie que garante ele uma terceira rodada, garante mais pontos no ranking, mas agora enfrenta o Djokovic, né? Tipo, se já foi esse aperto contra o Comensanha, né? O Djokovic não tende a ser mais fácil. O Arthur Hindeknecht, obviamente, o Arthur Hindeknecht venceu o Alejandro Davidovich Fokina por 3-2, né? E é até curioso, né? O Hindeknecht, que eu falo que ele saca muito bem, só teve 8 aces na partida. E é mérito também do Fokina, que tem uma leitura de saque muito boa, mas como errou o Fokina, né? Como foi aquém do esperado na questão do fundo de quadra, né? Deixou muito na velocidade dos golpes do Hindeknecht, até a variação para os slices incomodaram muito. E no final do jogo, perder 5 games seguidos. Estava 3-1 pro Fokina no último set e ele perdeu 5 games seguidos. Aí complica, né? Tipo, e ele teve pontos para fechar, por exemplo, o game que tava sacando no 3-2. Então, assim, o Davidovich Fokina teve uma atuação que me decepcionou bastante, né? Então, 6-4 pro Hindeknecht no primeiro set, depois 6-3, 6-2 pro Fokina. Parecia que ali tomava o controle do jogo e do nada 6-2, 6-3 pro Hindeknecht, ganhando os últimos 5 games do jogo. O Blanchet venceu o Jakub Menzik por 3-2. Menzik, assim, teve 29 aces, mas 12 duplas faltas, né? Aí muita dupla falta, você vai dando chance pro adversário crescer no jogo, né? E é mais um tenista que perde o jogo, assim, ganhando mais pontos. 186 a 182. E minha nossa senhora, mais de 360 pontos no jogo, né? Misericórdia, muito ponto, né? 4 horas e 22 de jogo e vitória do Blanchet, 6-7, 7-6, 3-6, 6-4, 7-6, né? É aquele jogo que o Menzik vai lamentar, porque era uma boa chance de a terceira rodada e ele acabou perdendo. Muitos erros, estrategicamente foi piorando. Quanto mais passava o jogo, menos o forehand dele machucava, o que é um grande problema. Tiafoe teve vida dura contra o tenista Martin Dam Jr. E assim, o Dam Jr. bate pesado na bola, impressionante. Conseguiu alguns winners ali que o Tiafoe ficou chocado com a potência e o peso de bola. E o jogo foi bem enjoado, mas no final deu Frances Tiafoe, né? 6-4, 7-5, 6-7, 7-5. Ele defende pontos de semifinal, então ele sabe, né, que não é um jogo assim, que dava pra ter muita displicência, né? E não podia ficar ali ameaçando a eliminação tão cedo. E assim, o Matthew Dam Jr. conseguiu 27 aces contra 13, né? Tudo bem que 7 duplas faltas contra uma, mas assim, ele levou bastante perigo o Tiafoe no jogo e foi um jogo bem complicado, né? Mas, de qualquer maneira, o Francis avança à terceira rodada, né? Luciano Darderi venceu o Spizirri por 3-1, 6-0, 7-6, 2-6, 6-4. Começou dominando, né? O Spizirri reagiu, mas é aquele negócio, depois de levar um pneu, né? Ele conseguir reagir dessa forma, me impressiona, mas ele jogou muito mal nos pontos chaves, né? 6 breakpoints contra e só salvou 1, né? Do outro lado, o Darderi em 6 breakpoints contra não foi brilhante, mas salvou 3, né? É uma diferença
Então, 3-1 para o tênis italiano, que vai ser o adversário do Alcaraz, né? O Manarino venceu o Jordan Thompson por 3-1, 6-4, 6-7, 6-3, 6-3. Do nada, Adriano Manarino voltou a jogar tênis, assim, de alto nível, né? E, assim, muito bem no jogo de fundo de quadra, devolvendo o saque relativamente bem, né? Tive até meio curioso que a porcentagem de pontos ganhos pelo Thompson é igual nos dois saques, né? 63 para primeiro e para segundo saque. Para segundo saque é maravilhoso, para primeiro não, né? Então, é um jogo que, assim, o Thompson, ele teve momentos no jogo, mas a partir dos últimos dois sets, o Manarino dominou, foi muito melhor no fundo de quadra, e o Thompson não tem aquele saque que se garante, né? O Jan-Lennard Struff, já falei desse jogo aqui um pouco mais cedo no canal, venceu o Holger Rune por 3-2, 7-6, 2-6, 6-4, 4-6, 7-5, né? 28 aces na partida pro Jan-Lennard Struff, 80% dos pontos com o primeiro saque, 50% com o segundo, né? Essa porcentagem de segundo saque do Struff foi bem impressionante. O Rune até ganhou 79 do primeiro saque, mas 44 com o segundo. Isso mostra o quanto que o Struff foi, assim, forte nas devoluções. E o Holger Rune, mais uma vez, né? Tipo, taticamente ele sofre nesse tipo de jogo, onde ele não consegue ditar o ritmo da partida. E o Struff é muito difícil de você ir lá e ditar o ritmo. Ele vai ganhar e vai perder, sendo o cara que tá distribuindo as cartas, ditando o jogo. O Alcaraz, ele teve um treino e um aquecimento de luxo contra o Mattia Bellucci, né? 3-0, 6-1, 6-0, 6-3. O Bellucci não tinha nada que incomodasse o Alcaraz. E o engraçado, sabe o que é? É o Alcaraz que podia permitir o Bellucci ter alguma chance no jogo. Sabe por quê? O Alcaraz, às vezes, ele fica forçando a devolução do segundo saque, dando alguns pontinhos de graça. O Bellucci ganhou 42% dos pontos com o primeiro saque, quando o Alcaraz estava mais preocupado em colocar a bola em quadra, porque o primeiro saque do Bellucci nem era tão ruim, né? No segundo saque, 55% dos pontos para o Bellucci. Faz sentido, não faz só nesse ponto de vista. O Alcaraz errava a devolução, aí o Bellucci ia lá e conseguia ganhar alguns pontinhos graça, né? Mas é isso, né? E no final, mais uma atuação ali que, tipo, um adversário que a gente sabe que não tem uma grande ferramenta no jogo, não vai incomodar o Alcaraz, né? E a gente tem o Ben Shelton vencendo o Pablo Carreño Busta, 6-4, 6-2, 6-4, a baita atuação do Ben Shelton. E, assim, ele tá jogando um tênis muito maduro, né? Ele tá jogando bem demais e me impressiona o jogo de devolução dele nessa partida. 6 quebras contra o Carreño Busta, que não é um tenista bobo, assim, nesse tipo de jogo, de fundo de quadra. Então, o Ben Shelton vem mostrando cada vez mais evolução e qualidade nessa questão do jogo de fundo de quadra. Na chave do Alcaraz, interessante. E os jogos que temos hoje, né? Adam Walton vai enfrentar o Coleman Wong, né? O Lorenzo Musetti enfrenta Davi Goffin. Esse joguinho, sei lá, né? Ou é um Goffin dando muito trabalho ou ele sendo atropelado. Não tem outra coisa, né? Tristan Boyer vai enfrentar o Andrei Rublev. Zizo Bergs já avançou a segunda rodada com a terceira rodada, na verdade, com a desistência do Draper. O Brooksby vai enfrentar o Flávio Koboli. O Karen Khachanov vai enfrentar o Madkratz. Esse jogo já foi complicado em Wimbledon. O Rydal vai enfrentar o Francisco Cerúndulo. O Valentin Royer vai enfrentar Denis Shapovalov. Yannick Sinner vai enfrentar Alexei Popyrin. Gabriel Diallo vai enfrentar Jaime Munar. Alexander Bublik vai enfrentar Tristan Skulkate. O Roman Safilin vai enfrentar o Félix Auger-Aliassime. Stefanos Tsitsipas vai enfrentar Daniel Altmaier. O Santitaro Mochizuki enfrenta o Alex de Minaur. Alexander Zverev enfrenta o Jacob Fernley e o Nuno Borges enfrenta o Tommy Paul. Então, vamos ver o que sai desses jogos, o que o Sinner faz aí contra o Popyrin, um joguinho que eu tô criando hype, pode ser um atropelo do italiano, mas vai que o Popyrin realmente dá trabalho. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.